Amados irmãos, sejam bem-vindos a esse momento onde nos reunimos para glorificar o nome do Senhor, aprendendo um pouco mais sobre a sua palavra, né? Então você que está adentrando a essa live nesse momento, quero dar as boas-vindas, quero dar a boa noite a você, né? Que você possa ser tremendamente abençoado nessa noite, né, pastor Adalvo? Estamos nesse momento de maratona, né, de leitura da Bíblia, e é uma alegria ter você conosco mais uma vez, né? Quero ressaltar que estamos hoje mais uma vez em parceria com a nossa Igreja Batista Esperança. Você que é da Igreja Batista Esperança, seja bem-vindo também a esse momento. Quero reforçar também aos amados irmãos que, para melhor visualização, né, indico que os amados estejam conectando os seus Facebooks, nas suas Smart TVs, no seu tablet que tem uma tela maior, né? Você pode acessar esses meios que facilitam a sua vida, né? Pode conectar no Data Show, na Smart TV, no celular, no notebook, né? Então, aproveite também esse momento que a gente está iniciando essa transmissão para estar compartilhando esse link na sua linha do tempo do Facebook, né? Quero ressaltar também que os irmãos que não conseguirem pegar toda essa transmissão ao vivo agora, você pode estar acessando os nossos meios de comunicação da igreja, né? Igreja Batista Nova Vida no Facebook, IBNV Boa Vista. Você pode estar acessando a comunidade da Igreja Batista Esperança, também aí o grupo de WhatsApp da igreja, né? Sempre está ali disponível os links. O nosso canal no YouTube, Igreja Batista Nova Vida, _RR, né, onde você pode realmente dar um like, você pode se inscrever no canal para que as próximas transmissões sejam automaticamente anunciadas para você, né? E nós temos tentado trabalhar entre os nossos irmãos em Cristo Jesus e amigos que nos acompanham, que estejam atentos àquilo que está sendo transmitido pela sua igreja, né? Quando a igreja faz esse esforço para alcançar os corações dos seus membros, é porque existe uma importância aí por trás disso. Então, ouça o seu pastor, seja lá na Igreja Batista Esperança, pastor Adalvo, ouça o seu pastor, o pastor Márcio, que está trazendo palavras de avivamento ao teu coração, né? Uma palavra viva, uma palavra verdadeira, uma palavra bíblica, né? Quero mandar um abraço todo especial para alguns irmãos que estão adentrando a nossa live. Sejam bem-vindos mais uma vez. Irmão Isaac, né? Irmão Isaac que está conosco antenado, irmã Maria Zulene, pastora Marildo, que estão aí nas suas casas acompanhando também, pastor Márcio Araújo, irmã Nilzete, toda a sua família, Luísa, Dudinha e Felipe, sejam bem-vindos. Isaac, Clícia, Júlia, Camila, né? Até a Camila aí, nossa bebê da Igreja Batista Nova Vida, está acompanhando essa transmissão agora. A Beth também, né, que está nos acompanhando aí de Manaus, né? Quero também mandar um abraço para Leila, né, ali da Igreja Batista Esperança. Seja bem-vinda, Leila. Quero também deixar um abraço para o irmão Francisco Chagas, no Ceará, né? Francisco Chagas, qual é a cidade ali, pastor? Irassuba, né? Francisco Chagas de Irassuba, a Elaine, a Rebeca, a Mirela e a Vitória, né, que estão conosco, né? Às vezes aqui a nossa transmissão temos uma dificuldade de enxergar aqui os nomes que estão adentrando, então os irmãos nos perdoem se às vezes a gente errar por algum motivo o nome das pessoas que estão adentrando a nossa live. Ingrid, que é a Karina, que está entrando agora nesse momento. Pastor Adalvo. Quero mandar um abraço para a minha irmã Odalice, para os meus irmãos Odailson, Edna e Ariane Emília, que estão também nos acompanhando nesse momento. Irmão Joabe, seja bem-vindo também à nossa transmissão. Moisés Sanches, Ana Sanches, Aninha, que estão em casa acompanhando esse momento. Quero mandar um abraço também, se ele estiver aí, nosso querido irmão Oliveira, né? Oliveira é uma personalidade aí no meio cristão.
Quero mandar um abraço também para os nossos pastores, né, pastor Dalvo? São pessoas que estão aí na linha de frente no enfrentamento desse Covid, são pessoas que têm trabalhado o espiritual de vidas, né? Temos aí algumas pessoas que são muito importantes para a gente, pastor Gilton no Rio de Janeiro, pastor Dinho em Manaus, né? Pastor Obadias lá em Juriti, no Pará, né? Pastor Edmilson Júnior da Igreja Batista Nova Cidade, temos aí o pastor Dalvo que está em parceria conosco, o pastor Márcio, né? Temos aí pastor Assis lá no Ceará. Quantas pessoas que estão dando as suas vidas, que estão dedicando as suas vidas ao Senhor, né, nesse momento. Amados, irmão Orlando também, que está acessando a nossa live, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus alcance a tua vida, que você seja abençoado pelo Senhor. Irmãos também da Igreja Batista do Caroebe, né? Sejam bem-vindos conosco. Temos sentido o calor humano dos amados irmãos em nossas transmissões, né? Temos visto o empenho e o carinho que vocês têm tido conosco, né? Também temos sentido que os irmãos têm nos acompanhado. Irmã Linda Inês, né? A Linda Inês, nós queremos deixar um abraço todo especial à nossa líder de jovens, né? E esse ano estamos com o tema Mova-se. Linda Inês e toda a sua família, irmã Sandra, a Luana, né, que está nos acompanhando, sua irmã, sejam bem-vindos a essa transmissão. Amados, cortando um pouquinho aqui desse momento de abraços, né, eu queria fazer uma oração com você nessa noite, para a gente dar início a esse momento tão maravilhoso que é explanar a palavra de Deus, né? Quero dizer aos amados também, já deixar os meus parabéns àqueles irmãos que têm se dedicado à leitura da palavra, né, nessa primeira maratona bíblica. Nós tivemos aí a explanação do nosso querido pastor Márcio na última terça-feira a respeito da primeira carta. Hoje estaremos finalizando essa maratona. Espero encontrar alguns outros amados em Cristo Jesus nas próximas maratonas. Quero dizer que a maratona bíblica ela foi instituída para te incentivar a ler a palavra do Senhor, a ter mais convívio com o que o Senhor tem para a tua vida. Portanto, acima de tudo, ouça o Senhor, né? Seja agraciado e maravilhado pela sua palavra, amém? Eu quero orar com você nesse momento. Nesse momento, fecha o teu olho na tua casa e ora ao Senhor. Oraremos. Senhor Deus, o Senhor é grande, o Senhor reina, o Senhor é rico em misericórdia. Consagramos, ó Pai, todo o nosso ser a Ti, ó Pai. Esse momento instrui os nossos corações, abre as nossas mentes, ó Pai, para reflexão sobre aquilo que Tu tens para nós, ó Pai. Traz a cada um dos nossos corações, ó Pai, o Teu refrigério, os Teus ensinamentos, os Teus estatutos, ó Pai, que possamos colocar tudo o que aprendemos, tudo o que temos feito, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, tudo isso possa ser colocado em prática nas nossas vidas, que não possamos viver apenas uma vida cristã de teoria, ó Pai, mas que possamos viver preceitos práticos em nossas vidas. Alcança com a Tua misericórdia, ó Pai, cada um de nós, porque não somos dignos e nem merecedores do Teu grande amor, e ainda assim o Senhor nos alcançou, o Senhor nos alcança, o Senhor nos dá refrigério, o Senhor nos reforça a alegria, o Senhor está conosco, ó Pai, nos momentos de tribulação, ó Pai. Eu quero, nesse momento, aproveitar, ó Pai, e reforçar as nossas orações pelos profissionais da área da saúde, ó Pai, nesse enfrentamento a essa pandemia, ó Pai. Cuida do psicológico de cada um, cuida da atuação, cuida das palavras, ó Pai, desses profissionais, cuida das suas famílias, cuida da saúde física, ó Pai, de cada um desses, ó Pai, que o Senhor esteja guiando, direcionando os passos, ó Pai, de cada um, que eles não possam recuar, ó Pai, mediante aos enfrentamentos que eles têm, ó Pai, esteja com cada um nos hospitais, nos postos médicos, no descanso, ó Pai, na volta aos seus lares. Senhor, abençoa esses profissionais, esse é o nosso foco desse dia, ó Pai, orar por cada um que está dedicando a sua vida em prol da vida de outras pessoas, ó Pai. Cuida, dirige os passos, nós confiamos no Senhor, nós sabemos que do Senhor, ó Pai, vem benefícios, ó Pai, à Tua população, e a Tua palavra nos diz que se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a Tua face, o Senhor ouvirá dos céus
perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, ó Pai. É nisso que nós cremos, é nisso que nós dedicamos toda a nossa confiança no Senhor, ó Pai, sabendo que do céu, do alto, ó Pai, provém bênção sobre as nossas vidas. Abençoa o teu servo Adalvo, ó Pai, agora que vai transmitir o recado do Senhor através da segunda carta de Pedro, ó Pai, que ele possa trazer reflexões práticas advindas do teu coração, ó Pai, ao coração do teu servo, que vai transmitir a nós nessa noite, ó Pai, que acima de tudo saiamos da teoria para a prática, ó Pai, porque sabemos que é isso que o Senhor quer de nós, que sejamos cristãos fervorosos, que sejamos cristãos abençoados pelo Senhor, ó Pai, que sejamos cristãos que possam abençoar outras pessoas em meio a essa sociedade, ó Pai. Usa o teu servo, conduz os nossos pensamentos, ó Pai, coordena essa palavra nesse momento. É isso que te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero mandar mais um abraço para a irmã Mariângela, irmã Emily Rayane, a irmã Rubenilde, né? Rubenilde, Leão, Mateus, que estão conosco, né? Irmão Giovanni, né? Olha, irmão Giovanni, seja bem-vindo a essa transmissão. Irmã Andréia, né? Que vocês sejam alcançados pela palavra do Senhor. Um abraço especial para toda a Igreja Esperança, para toda a diretoria ali constituída, né? Que os irmãos possam ser também abençoados e saibam que a Igreja Batista Nova Vida está com os irmãos também, né? Em oração, em graça, em sabedoria, e que possamos ter mais momentos como este, né, pastor Adalvo? Quero passar a palavra agora ao nosso querido pastor Adalvo, que vai trazer essa palavra aos nossos corações. Sinta-se à vontade, tá, pastor? Use, que Deus possa te usar com ousadia nesse momento. Amém? Amém. Muito obrigado por essa oportunidade e obrigado pela parceria com a Igreja Nova Vida, toda a equipe representada pelo pastor Márcio Araújo. Nós vamos nos esforçar para contribuir com os amados ouvintes da palavra do Senhor, algumas aplicações práticas a respeito da segunda carta do apóstolo Pedro, Simão Pedro. E nós começaremos então usando o texto sagrado, aonde traz a autoria de Simão Pedro. Diz assim a primeira carta, a segunda carta do apóstolo Pedro: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito bem, a nossa palavra, a nossa exposição começa exatamente destacando aqui a autoria que nós temos no primeiro versículo. Nós temos o amado apóstolo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, Simão Pedro. A primeira palavra, servo, ela exprime a humildade deste homem de Deus, que foi usado grandemente por Deus nos primeiros momentos do cristianismo, né? Foi o líder dos apóstolos e da igreja primitiva. Apóstolo trata exatamente da autoridade atribuída do Senhor Jesus para esses homens santos que falaram da parte de Deus para os nossos corações. A data dessa epístola, ela foi provavelmente escrita nos anos 64 a 66 depois de Cristo, antes provavelmente um ano, provavelmente da morte do apóstolo Pedro. O destinatário da carta, está no primeiro versículo. Leiamos novamente: aqueles
que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa e escrita também às igrejas e indivíduos dispersos na Ásia Menor, esses irmãos que foram dispersos através da grande perseguição da diáspora na igreja no primeiro século. Portanto, os destinatários, tudo indica que são os ouvintes e os leitores da primeira carta do apóstolo Pedro, aqueles que, igualmente como eles, como os apóstolos, foram alcançados pela misericórdia de Deus, igualmente como os apóstolos também receberam com eles. Ele trata conosco uma fé igualmente valiosa, porque a mesma fé dos apóstolos é a mesma fé que alcançou os cristãos em todos os séculos e também tem alcançado a sua vida, a minha vida, os nossos corações. O local de registro desta carta, provavelmente tudo indica que ela foi registrada, escrita em Roma, né? O apóstolo Pedro, nos últimos anos de sua vida, ele então contribui com todos os cristãos, dando uma palavra de exortação, de ensino, novamente trazendo à memória dos servos de Deus as palavras de Deus, os ensinamentos do nosso mestre, a saber, Jesus Cristo. O conteúdo é vasto, uma carta pequena, particularmente 3 capítulos, mas com um conteúdo muito recheado. Nós podemos observar o primeiro ponto deste conteúdo era encorajar os cristãos a crescerem em Jesus Cristo. Esta carta foi escrita para encorajar os cristãos a permanecerem no conhecimento de Deus e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para diferenciar do conhecimento, para diferenciar dos ensinamentos dos falsos mestres e dos falsos profetas. O segundo ponto do conteúdo desta epístola se trata de um crescimento através do conhecimento do Evangelho. Ele traz a memória dos seus leitores e enfatiza que é necessário para se ter uma vida piedosa, uma vida em crescente santidade, é necessário que as pessoas, os leitores, os cristãos, absorvam conhecimento do Evangelho, e assim eles estarão protegidos dos falsos ensinamentos heréticos e gnósticos que assolaram as igrejas do primeiro, do segundo e do terceiro século. Um outro conteúdo, o terceiro ponto, são as palavras de Deus, das promessas necessárias para a obediência. Nós podemos observar um conteúdo do versículo 5 ao versículo 10. Nós podemos observar muitas palavras ou evidências para que os cristãos dos primeiros séculos pudessem ser empenhados e fortalecidos para prevalecerem aqueles momentos difíceis dos falsos ensinamentos. Ele diz assim, versículo 5: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque
porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Observamos exatamente as necessárias para a obediência e para o crescimento dos primeiros cristãos no primeiro momento da igreja primitiva. O quarto ponto que queremos destacar é o conteúdo da carta ou das escrituras, inspirado e confiável como revelação da verdade. Ele vai reforçar na primeira carta, como também na segunda carta, nos 2 primeiros versículos, sobre a autenticidade, sobre a lealdade, sobre o poder. Ele vai falar sobre a inspiração desta palavra, porque não foram conteúdos propriamente extraídos da mente dos homens, mas é conteúdo vindo da parte do Senhor Jesus. E a mente de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, os homens falaram da parte de Deus, instruindo os primeiros cristãos, e que hoje nos alcança por esses registros sagrados. Nós vamos para o quinto ponto, do conteúdo desta carta. O apóstolo enfatiza o perigo destrutivo dos ensinos dos falsos mestres. Nós podemos observar no capítulo 2 grandes invertidas daqueles falsos mestres, das falsas doutrinas, os ensinos hereges, o gnosticismo imperando naquele primeiro século e devastando muitas vidas, principalmente as pessoas que davam ouvidos a fábulas, aos ensinamentos humanos, e desprezando os ensinamentos dos apóstolos e desprezando os ensinamentos do nosso mestre, o nosso Rei Jesus. Os objetivos dos falsos mestres são a autoglorificação nas paixões mundanas. O que observamos é um grande investimento dos falsos profetas, assim como eles também se manifestaram no Velho Testamento, eles também aparecem, e muitos outros autores falaram que eles já estavam no mundo e estavam introduzindo-se nas igrejas com os seus falsos ensinamentos e levando muitas pessoas a se desviarem da fé genuína de nosso Senhor Jesus Cristo. Os objetivos desses falsos mestres eram nada mais do que a autoglorificação nas paixões mundanas, nas paixões pessoais. Eles pensavam somente nas finanças de si mesmas e também nas paixões mundanas que eles também praticavam e ensinavam as pessoas a praticarem. O ponto 7, a justiça de Deus sempre prevalece. Observaremos também nesta carta, quando o apóstolo Pedro, ele trabalha que a justiça de Deus iria prevalecer, como sempre prevaleceu em toda a história da humanidade. Deus, ele operou com justiça no tempo do dilúvio, no tempo de Sodoma e Gomorra. O Senhor então cuidou dos seus servos, dos seus filhos. O oitavo ponto que queremos destacar do conteúdo desta carta é o dia da segunda vinda do Senhor. Ele vai trabalhar no 3º capítulo, ele vai falar sobre a vinda do Messias, para diferenciar dos falsos ensinamentos gnósticos que
colocava em xeque a vinda do Senhor Jesus. Eles então trabalhavam e disseminavam na igreja primitiva quando seria a vinda do Messias, se não havia acontecido. E nós observaremos também na carta a refutação e o ensinamento do apóstolo Pedro acerca da segunda vinda de Jesus Cristo, com temas escatológicos, né? O julgamento, o juízo de Deus, né? E a promessa de um novo céu e uma nova terra, aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus. E o último ponto do conteúdo desta carta habitaremos em um novo céu e uma nova terra onde habita justiça. São temas escatológicos. Ele vai dizer que aqueles que foram alcançados pela misericórdia e graça do Senhor, os eleitos, né? Aqueles que provaram da graça divina, e eles irão então habitar numa nova pátria, num novo céu e numa nova terra. O tema desta carta, muito propício para este momento, é: o conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra a falsa doutrina e contra a vida imoral. O apóstolo Paulo percebe os falsos mestres, os falsos ensinamentos, por isso ele se preocupa. Antes de sua partida, ele então escreve persuadindo e alertando a igreja do primeiro século acerca de estarem enraizados no verdadeiro conhecimento de Cristo, né? Através de uma vida firme, consolidada nos ensinamentos dos apóstolos e de Jesus Cristo, e isso então fortaleceria contra os falsos mestres, as falsas doutrinas e contra a vida imoral daqueles falsos mestres. As ênfases teológicas. Nós temos aqui duas principais ênfases. A primeira é o combate aos falsos mestres. Nós observaremos que o apóstolo Pedro aqui, ele se propõe, ele refuta os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, os ensinamentos heréticos, ou seja, as heresias, todas as invertidas daqueles homens que conheciam. Eles provavelmente conheceram o Senhor Jesus através da sua palavra e da mensagem, mas no meio do caminho essas pessoas deixaram de seguir a Cristo e seguiram suas próprias ideologias, fizeram uma mistura de filosofia e cristianismo e o evangelho, e então tudo isso se tornou numa salada e num outro evangelho, tá? O que o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo e outros apóstolos não defendiam, um outro evangelho, porque consideravam as escrituras, as ênfases teológicas, combate aos falsos mestres, e a segunda vinda de Cristo, ele trabalha com muita ênfase no terceiro capítulo, para diferenciar os ensinamentos dos falsos mestres. E assim como em toda a escritura sagrada do Novo Testamento, é ensinado a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá buscar todos aqueles que o aguardam para a salvação. As características dessa carta. Nós temos algumas características que queremos trabalhar com você.
a carta trata da ameaça herética e gnóstica. Vamos falar um pouco sobre o gnosticismo. O gnosticismo, ele foi uma das maiores ameaças à igreja cristã a partir da segunda metade do primeiro século e chegou fortemente no segundo e no terceiro séculos. Muitos hereges, muitos falsos mestres adentraram com falsos ensinamentos, trazendo falsas doutrinas à igreja do Senhor Jesus, o que causou o desmoronamento de muita fé. E hoje nós precisamos estar alerta às luzes das Escrituras para poder diferenciar o ensino de Deus, o ensino verdadeiro e o ensino dos homens. O apóstolo Pedro, ele identificou, ele entendeu que a maior ameaça ao bem-estar do povo de Deus eram as falsas doutrinas. Nós podemos observar em nosso contexto atual muitos ensinamentos que, à luz das Escrituras, são ensinamentos errados, são pensamentos de homens, são ensinamentos de homens, mas nós, ao conhecer a palavra do Senhor, devemos prevalecer e ficar com as Escrituras sagradas, que é inerrante, que é inspirada, que é suficiente para nós, os servos do Senhor. O apóstolo Pedro identificou, e nós hoje, se nós nos debruçarmos a palavra do Senhor, se nós estudarmos a palavra do Senhor, meditar na palavra e no conhecimento do Senhor Jesus, também iremos diagnosticar os falsos ensinamentos e poder ajudar as nossas comunidades de fé. A evidência da autoria petrina. Vamos falar um pouco sobre a evidência desta carta, da autoria do apóstolo Pedro. A primeira evidência nós encontramos no versículo 3. Os escritos foram para os crentes que foram eleitos para a sua própria glória e virtude. Remete a Lucas capítulo 5, versículo 8, onde a glória do Senhor foi revelada a Pedro, e ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. A glória do Senhor foi revelada a Pedro, porque o Senhor os instruiu, depois de uma pescaria, de uma noite inteira, não conseguindo nada. O Senhor instruiu o apóstolo Pedro a jogar do outro lado do mar. O que aconteceu? Foi uma pesca maravilhosa, e o apóstolo Pedro então observou que o Senhor Jesus era Deus Todo-Poderoso. Por isso ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Está no versículo 3, onde diz: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, os escritos foram para os crentes que foram eleitos para a própria glória e virtude do Senhor nosso Deus e nosso Pai. A segunda evidência nós encontramos nos versículos 5 ao versículo 10, quando o autor dá uma prescrição por meio do qual seus leitores jamais tropeçariam. Nós observamos aqui catalogadas muitas palavras de incentivo e de piedade para que os primeiros cristãos observassem, vivessem esses ensinamentos, e jamais eles tropeçariam.
para lembrá-lo imediatamente da queda do apóstolo Pedro, né, e sobre o sofrimento que a queda dele os provocou. Quando o apóstolo Pedro, ele por 3 vezes negou o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesses versículos 5 a 10, ele nos dá uma prescrição de qualidades espirituais para que possamos nos fortalecer e sermos vencedores por meio dos seus ensinamentos. A terceira evidência, nós observaremos sobre o escritor. Ele sabe que sua morte está chegando, pois ele mesmo havia sido alertado pelo Senhor Jesus, que em sua idade avançada morreria de forma violenta. Observamos no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18 e versículo 19, o próprio Senhor Jesus, ele falou a respeito da morte do apóstolo Pedro. Ele disse que ele iria viver muitos dias e idade avançada, iria partir e deixar aquele tabernáculo, e a sua morte ia ser com certeza horrenda. E diz, os eruditos estudiosos das Escrituras, eles dizem que o apóstolo Pedro, ele morreu de cabeça para baixo, né? Não foi digno de morrer como o São na cruz, mas ele morreu sim na cruz, de cabeça para baixo. Podemos observar a quarta evidência da autoria do autor, o apóstolo Pedro. A palavra tabernáculo, a palavra tenda e a palavra partida foram as mesmas escritas por Lucas no relato da transfiguração. Observamos que o apóstolo Lucas relatou exatamente os ensinamentos, a história contada pelo apóstolo Pedro acerca da vida com o Senhor Jesus Cristo. E observamos no livro de Lucas que o apóstolo Pedro, ele estava na cena da transfiguração. Ele estava na cena da transfiguração, Pedro, Tiago e João. Então nós observamos que essas palavras, elas remetem ao conhecimento do apóstolo Pedro. A palavra tenda, a palavra tabernáculo e a palavra partida. Pois ele, o apóstolo Pedro, pediu a Jesus que ele fizesse tendas para os profetas e para ele. Observaremos a quinta evidência. A quinta evidência, o autor usa a palavra firmeza, que vem da mesma raiz, ou palavra, ou verbo, fortalecer, empregado em Lucas, capítulo 22, versículo 32, quando Jesus orou por eles. Esta palavra firmeza é destacada no livro de Lucas 22, 32, quando o Senhor Jesus orou pelo apóstolo Pedro e disse: Pedro, tu quando te converteres, tá? Você quando se fortalecer, você então vai ajudar os pequeninos na fé. Nós observaremos o autor usando esta palavra firmeza ou fortalecer, o que nos remete a uma das evidências da autoria do apóstolo Pedro. Observaremos algumas características desta carta. Pedro, ao escrever a segunda carta, ele expressa sua admoestação antes de partir. O apóstolo Pedro, então, compartilha seu conhecimento, ele compartilha com os cristãos
todo o seu saber, todas as suas experiências, os seus conhecimentos que tive na presença e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele, ao escrever a carta de 2 Pedro, ele admoesta as pessoas antes de ele partir, antes de ele morrer, antes de eles deixar este tabernáculo e estar com o Senhor por todo o sempre. Por isso, nós iremos e estudaremos esta carta com a firmeza e com a grande convicção que ele nos vem, que essa autoridade, ela vem do apóstolo Pedro, endereçada em vida de nosso Senhor Jesus Cristo para todos os apóstolos. Nós também observaremos neste momento uma lista com ensinamentos dos falsos profetas. Nós observaremos aqui pelo menos 9 ensinamentos heréticos dos falsos profetas, que possamos observar, destacar e que possamos estar alertas com esses ensinamentos que são ensinados nos dias atuais. O primeiro ensinamento desses falsos profetas: eles rejeitaram Jesus Cristo e o seu Evangelho. Capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Observamos aqui que esses homens, eles negaram o Senhor Jesus. Observamos aqui que eles seguiram caminhos vergonhosos, e observamos que eles difamaram o caminho, os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós observamos aqui no capítulo 2 e versículo 2, esses falsos profetas, eles rejeitaram Cristo e o seu Evangelho e a sua palavra. O segundo ponto, eles repudiam a conduta cristã, capítulo 2, o versículo 2. Quando muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado a verdade. Eles repudiavam a conduta cristã, eles difamavam a vida em santidade e viviam uma vida libertina, fazendo e praticando os desejos da sua mente, da sua natureza, o que os ensinos dos apóstolos e do Senhor Jesus, eles refutam e nos ensinam que devemos viver em santidade, porque diz a palavra do Senhor: sede santos, porque o Senhor vosso Deus, Ele é santo. O terceiro ponto dos ensinamentos dos hereges, podemos observar que eles desprezavam as autoridades. Capítulo 2, versículo 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Podemos observar aqui que eles desprezavam as autoridades, e pois o Senhor Jesus,
ele instituiu, tá, os pastores, tá, os apóstolos, os profetas, as autoridades, e ele nos ensina que nós precisamos respeitar as autoridades, porque as autoridades, elas foram constituídas por Deus, mas esses hereges, esses falsos mestres, instruíam aqueles irmãos que eles deveriam desrespeitar as autoridades. O ponto 4, eles difamavam autoridades superiores. Capítulo 2, versículo 10, leiamos. Diz assim, capítulo 2, versículo 10: especialmente os que seguem os desejos impuros da carne desprezam as autoridades, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Esses homens não respeitavam a palavra do Senhor, os profetas, as sagradas escrituras. Eles não respeitavam os apóstolos, os ensinamentos desses homens que foram mandados pelo Senhor Jesus a realizarem a obra, pois eles difamavam até autoridades celestiais. O quinto ponto são imorais. Versículo 2, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Versículo 13: eles receberam retribuição pela injustiça que causaram, consideraram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. O que observamos era uma vida de festa, uma vida de devassidão, uma vida impura, tá? Vidas imorais desses falsos mestres, o que não condizia com os ensinamentos, tá? Com os ensinamentos do Evangelho. Eles pregavam uma coisa, mas por trás eles tinham uma vida completamente de libertinagem, uma vida errada. Falam da liberdade, mas são libertinos. Eles eram sutis, adentravam nas igrejas com um conteúdo, pregando entre linhas a verdade, mas sua vida não condizia com esses ensinamentos. Tinha uma vida errante, uma vida de libertinagem. O ponto 7 dos ensinamentos dos falsos profetas: eles ridicularizavam a doutrina da volta de Cristo, tá? Eles perguntavam, indagavam as autoridades da época, né? Onde está, quando acontecerá, quando aconteceu, quando aconteceria a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E era um dos pontos fortes dos falsos mestres. Eles indagavam o retorno da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo instruiu que ele viria e iria buscar aqueles que estavam aguardando para a salvação, aqueles que iriam ao longo de sua vida se preparar para habitar para sempre com o Senhor. O oitavo registro aqui ele rejeita o juízo final. Observaremos também no capítulo 3, versículo 5 e ao versículo 7. Leiamos: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus,
existe céu e existe terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe, estão reservados para o fogo, guardada para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. Portanto, um dos ensinamentos dos falsos mestres, eles rejeitavam o juízo final e dizia que não haveria os finais dos tempos, os finais de todas as coisas. Mas havia que as Escrituras nos ensinam que a própria natureza aguarda para que ela possa ser libertada, tá? Da queda, do pecado que habitou nos primeiros homens e que ainda existe, ceifando as vidas das pessoas. E diz o registro sagrado que uma das causas é a morte, né? Ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por não confiarem no Senhor Jesus. Então essas pessoas perecerão e irão para o juízo final. O último ponto dos falsos ensinamentos dos profetas, dos falsos mestres, na primeira parte do primeiro século era eles distorciam os ensinamentos do apóstolo Paulo. Capítulo 3, versículo 16. Observamos a nota do apóstolo Pedro ao dizer no versículo 16, ele nos diz assim: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Sua carta contém alguma coisa difícil de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição. Versículo 15: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhes deu. Observemos que os falsos profetas, eles distorciam os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos inspirados por Deus e pelo Espírito Santo, a igreja primitiva e a nós hoje, tá? Nós observamos também os relatos e as cartas que foram endereçadas do apóstolo Paulo também para esses leitores. Vamos falar sobre o gnosticismo. O gnosticismo, no primeiro século, ele desembocou na licenciosidade. Eles alegavam que não importava o que alguém fizesse no corpo, pois os atos externos, segundo eles criam, não afetavam os homens. Esses eram a crença, os ensinamentos desses filósofos, né, desses falsos mestres. Eles diziam que o que o homem praticasse fora do corpo não atingia o espírito do homem, tá? E por isso eles tinham uma vida devassa, uma vida praticando todas as paixões de suas mentes. O que a palavra do Senhor refuta e nos ensina que nós precisamos ter uma vida de santidade, porque sem santidade é impossível conhecer o Senhor nosso Deus.
e nosso Pai. O terceiro capítulo, nós observaremos o conteúdo que é a segunda vinda de Cristo. São desenvolvidos os seguintes temas escatológicos: o julgamento divino. O segundo é a destruição do mundo. E o terceiro promessa de novo céu e uma nova terra. Nós observamos nesse terceiro capítulo e último capítulo da segunda carta, o apóstolo Pedro se preocupando e falando exatamente da segunda vinda, usando Cristo como Salvador, como o Salvador de todos os homens que foram alcançados pela sua graça e misericórdia. E ele vai falar que haverá destruição desse sistema, do mundo, e também vai falar que o Senhor então prepara um novo lar, uma nova terra, um novo céu para todos os que forem salvos pelo Senhor Jesus Cristo, pela palavra do seu poder e pelo Evangelho. Observaremos, para finalizar, a supremacia da palavra de Deus, para diferenciar dos ensinamentos, das filosofias, dos ensinamentos dos homens, tá? Que ele diz que são fábulas engenhosamente inventadas e criadas, produto da mente humana. Nós observamos tanto na primeira quanto na segunda carta, o apóstolo Pedro, ele enfatizando que essa escritura, ela é inspirada por homens santos, homens usados por Deus, e que todo o conteúdo escrito nas escrituras é a mente de Deus, é a palavra de Deus, tá? Também está escrito na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus e útil para os homens, e útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de os cristãos, os homens de Deus, permanecerem hábeis, preparados para toda a boa obra. E para finalizar, o apóstolo Pedro enfatiza o conhecimento de Deus nesta carta, que possamos buscar o conhecimento de Deus nesta carta para permanecermos no verdadeiro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro conhecimento que é baseado em uma experiência pessoal com Cristo. Portanto, não é necessário somente conhecimento, mas é necessário uma vida evidenciada na experiência pessoal de conversão, de arrependimento, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você irá permanecer, irá crescer em Deus, crescer em Cristo, crescer no conhecimento de Deus, compartilhar a Deus e a maturidade em Deus. E é desenvolvida à medida que desenvolvemos um relacionamento pessoal com o Filho de Deus. Portanto, nós finalizamos essa exposição da segunda carta pedrina do apóstolo Pedro, dizendo que é necessário que você tenha conhecimento, que você conheça Jesus, conheça o Evangelho, que você tenha uma experiência da revelação. É necessário que você tenha uma experiência de conversão, de arrependimento. É necessário que você reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e é necessário que você permaneça no conhecimento verdadeiro, que é o Evangelho,
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, anunciado por Ele e anunciado pelos seus apóstolos e anunciado por todos aqueles que em todo lugar invoca e glorifica o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por estar conosco, que Deus abençoe e lhe dê um final de semana abençoado grandemente. Muito obrigado. Muito bem. Dois. Muito bem, pastor Odalvo. Gostei realmente demais da explanação que foi trazida aos nossos corações nessa noite, né? Podemos ver que foi uma palavra realmente vinda do próprio Deus aos nossos corações, né? Que Deus possa te usar cada vez mais nessa missão, né? Eu acredito que Deus chamou alguns, como a própria palavra diz, uns para apóstolos, outros para discípulos, outros para evangelizar, outros para pregar, outros para cuidar do templo, outros para usar os seus dons e talentos na obra do Senhor, e Deus tem feito maravilhas através de pessoas como o Senhor, né? Quero agradecer por toda essa palavra deliberada a todo o povo de Deus, né, nessa noite. Quero dizer que me senti muito acrescido, né, através desse conhecimento que a gente pôde adquirir, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foram os ensinamentos, os falsos ensinamentos, né, de falsos profetas. No tempo de Pedro foi algo que Pedro teve que bater duro, né? Pedro teve que bater duro em cima desses falsos mestres, né? E a gente percebe que quão difícil tem sido manter a igreja do Senhor saudável também nos tempos de hoje, né? Não pensem que os falsos mestres eles ficaram lá na antiguidade, né? Eles vêm aí durante séculos pregando a palavra contrária àquilo que o texto bíblico diz. E aí gostaria de reforçar essa palavra para nesse momento de pandemia você buscar a palavra de Deus, né? Quantas pessoas têm realmente enveredado por outros caminhos, por matérias, por jornais o dia todo, por internet, por redes sociais, e às vezes a palavra de Deus tem ficado esquecida, né? Tem ficado de escanteio, tem ficado apagada nas nossas vidas, né? E a necessidade da gente estar firmado nessa palavra verdadeira, porque daí realmente é que vem os conhecimentos verdadeiros para as nossas vidas, né? Uma coisa que o apóstolo Pedro ressaltou também, ele disse que a nossa esperança não está aqui, né? A nossa esperança está no novo céu e numa nova terra, né? Lá no céu, onde a gente vai morar, né? E isso é um mérito daquele para uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu queria que você fizesse uma reflexão, se você já tem, se porventura um dia você partir dessa terra, para onde você está indo, né? Para onde você está caminhando, né? É certo que Jesus quer habitar a tua vida, quer habitar o teu coração, quer fazer a diferença na tua vida, na vida da tua família, na vida das pessoas que estão ao teu redor, né? E é necessário que você faça essa reflexão. A nossa esperança não está aqui nessa terra, não está nos bens que Deus colocou nas nossas mãos, não está no poderio econômico, não está nas nossas casas, no carro novo que a gente comprou, no emprego dos sonhos. A nossa esperança não está nisso, a nossa esperança está em Deus, e nós temos a certeza de que Ele vai voltar e que Ele vai fazer a diferença nas nossas vidas até lá, e que no céu nos encontraremos para louvor e glória do nome de Deus. Amém? Quero mandar um abraço especial para o Emerson, né? O Emerson e a Andréa, a Sandra Eli, Francisco das Chagas novamente, né? Que está aí realmente ao vivo conosco, muito obrigado. A Natinelli, né? É lá da Paraíba, olha, Natinelli, né? O Natinelli da Paraíba, né? Irmão Maurício, Deus seja contigo, meu irmão, uma bênção você está aqui conosco. O Michael, a irmã Ivone, né? Anne, Thalita, Jeane, o Marcos, a Juliana, olha aí que bênção ter essas pessoas conosco, a Márcia, né? E aí, pastor Odalvo, queria que você mandasse aí um abraço todo especial para a sua família também, né? Amém. Eu quero mandar um abraço especial para a Emily
Riane, para a Anne Cristine. Quero também mandar um abraço para o meu filhão Odivan, para a minha filha Cielma, no estado do Pará, para a minha nora Juliana. Um abraço para a Igreja Batista em Caroebe, para a congregação Casa de Deus, para o pastor Carlos Eduardo Gordói e Emília, que estão nos acompanhando. Que o Senhor abençoe a Igreja Batista Esperança, abençoe nossas familiares, os nossos familiares e o povo de Deus em todo lugar que glorifica o nome do Senhor. Mandar um abraço todo especial para toda a turma do Combat, né? Olha que bênção, rapaz. Jussi, Abner, Marcelo, nosso amigo aqui da Igreja Batista Imperial, Lucildo, né? Lucildo, aí uma turma forte que tem abençoado o povo de Deus aqui nessa turma do Combat, que está online conosco também. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Também tem uma pessoa muito especial que a gente sempre deixa um abraço, o seu Ocias, lá em Manaus, irmã Zanete, seu Ocias. Quero mandar um abraço para você, meu querido, que Deus possa te alcançar com toda a saúde do mundo aí em Manaus também. Tenha fé em Cristo, né? Se aprofunde nele, que certamente ele está com você. Amém. Eu quero mandar um abraço também para o meu pai no estado do Pará, Orlando, e a minha mãe Alice, para os meus irmãos Orlando Júnior, sua esposa Rosana, a minha cunhada Jéssica, o meu irmão Renato também. Mandar um grande abraço para todos os nossos irmãos da Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Malcajuba. Deus abençoe grandemente nossos amados irmãos nesta cidade. Amém. Nesse momento eu queria pedir ao pastor Adalvo que esteja encerrando. Eu quero agradecer a presença de você, meu irmão, que está aqui, que deu tempo, né? Sabemos que esse momento de pandemia não é um momento fácil, né? Ressaltamos isso e demos graças a Deus, porque Deus tem levantado pessoas, e mesmo em meio a esse ambiente de mídias sociais, a igreja tem se reunido, a igreja tem prevalecido, a igreja tem orado, a igreja tem estabelecido as suas bases em Deus, né? E assim a gente tem conseguido evoluir, assim a gente tem conseguido caminhar, né? Quero agradecer a todo mundo que tem realmente nos acompanhado, que tem feito um esforço diferenciado para manter esse convívio de igreja, para manter essa união, essa unidade, toda a Igreja Batista Esperança, que tem acreditado nesse projeto, né? Que tem amado o seu pastor incondicionalmente, Igreja Batista Nova Vida, que tem cuidado aí da família pastoral, né? Orem pelos seus pastores amados, estejam acompanhando todas as atividades dele. É certo que Deus tem colocado planos nas vidas dos nossos líderes. Nós cremos que eles foram designados pelo Senhor para estarem aí aconselhando o seu povo, conduzindo o seu povo, né? Então orem pelas famílias pastorais, estejam fortificando esse trabalho através da oração. Também, se você é profissional da saúde, saiba que nós estamos fortemente orando por cada um de vocês todos os dias. Quero reforçar a nossa campanha de oração, né? Ao meio-dia e às 18 horas a igreja está orando em casa, separando um tempo para isso. Então, se você não pode nesse exato momento, ora, separa aí 10, 15, 20, 30 minutos para estar orando ao Senhor, né? Colocando aí as vidas das pessoas, dos profissionais, nesse momento de pandemia, crise talvez econômica atingindo o mundo, né? E que realmente Deus possa estar à frente de tudo isso, né? Eu quero pedir ao pastor Adalvo que esteja orando agora, encerrando essa transmissão. Se você não pode acompanhar online, você pode acessar o nosso canal do YouTube, a Igreja Batista Nova Vida, _RR, e acompanhar lá. Ou então você pode acessar dentro de 10, 15 minutos a página no Facebook, facebook.com/IBNV Boa Vista, e acessar a live novamente. Também quero dizer que você pode acompanhar aí no grupo da Igreja Batista Esperança, e no Facebook certamente aí está tendo um canal de contato com os amados, né? Então, muito obrigado por ter permanecido aqui, que Deus possa te alcançar e te abençoar.
Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que adentramos nas casas dos teus servos para, Senhor, polvilhar a palavra do Senhor, que ela possa alcançar vidas e corações, que o amor de Deus Pai, que a presença do Espírito Santo do Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor os alcance, que o nosso Deus da paz nos santifique em tudo, que os nossos espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, que possamos ser íntegros e irrepreensíveis diante do Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe no nome de Amém. É um prazer estar com você e nos encontramos no domingo, 19h30.